dados e o amarelo outros serviços. E aqui você vê aqui embaixo a receita normalizada dólares. Então você vê na Venezuela tem uma receita mais alta, Brasil está depois dela, aí depois vem México, Argentina, e proporcionalmente quanto dessa receita vem de paz e quanto vem de bolso. Então o Brasil nos dá 13 dólares, disso, e disso 11 corresponde a bolso, então mais ou menos, isso está mais Último tri, né? Último tri. Aliás, esses dados são mensais. Qual é a receita mensal? 11 por usuário, 2 por usuário. Isso todo é por usuário, porque lá em cima é o valor da receita anual. Tá? É o per capita, então. É o per usuário, per subscriber. ARPU chama, Average Revenue per User. Tá? Legal. Próxima, por favor. Aqui temos uma estatística interessante que fala do mercado de semente e vemos aqui o Brasil está com 16 mensagens por usuário por mês, enquanto que na Argentina estamos 120, no México estamos 138, na Venezuela estamos em 223, nem que falar de Equador, não, ok? E casos mais avançados, diria eu, como Estados Unidos, está perto de 600 mensagens lá em cima, e outros países como Filipinas que tem mais ainda, mas vamos falar de um grande país, Estados Unidos, que está com 600, e aquela interessante estatística que levantou a Nielsen Research há pouco tempo, que os jovens americanos, entre 13 e 17 anos, passaram a barreira das 3.300 mensagens por jovem por mês, 3.300 por mês, que são mais de 40 por hora, e isso é assim, a nível sociológico, levantou uma questão bem interessante, que nessa fatia da população, do futuro, que são jovens, o messaging se tornou a forma primária de comunicação por sobre a voz. Tem mais, por primeira vez, com certeza na história da humanidade, transações de comunicação dos jovens dos Estados Unidos por messaging que por voz. Mesmo estando no mesmo local físico, eles se mandam mensagem e não falam mais. E aí as minhas filhas também são heavy users, e falo com elas e tento entender por que elas preferem se comunicar comigo por messaging que falar comigo. E elas têm todos os bons argumentos que o jovem poderia trazer. E acho que dá para uma outra sessão e é bem interessante. Você falou 3.300 mensagens por mês por usuário nessa faixa de 13 a? De 13 a 17 anos. Nos Estados Unidos, né? Sim. É um estudo bem interessante da Nielsen. Nielsen Consumer Research. Bem, mas voltemos à nossa realidade. Não estou falando de 3.000 e de 300, estou falando de 16. É uma coisa tão incômoda que eu chamei o Fabrício para que nos explique por quê. Vamos lá, na próxima. Não está fora da nossa realidade não, isso aí aqui também né? Talvez não tão alto, mas jovem aqui também se comunica muito mais. Mas na média são 23. Um dos motivos aqui, Fabrício, é pricing, sobretudo a relação entre um minuto de voz e um SMS. Então, por exemplo, no Brasil, praticamente custa o mesmo, depende da promoção, etc., falar um minuto que mandar uma mensagem. Com o hábito brasileiro, que é um sujeito muito verbal ainda, ele prefere catar o telefone e falar um minuto que mandar uma mensagem. É um absurdo. Agora, em outros países, a relação é bem diferente, por isso que temos um incentivo muito maior em se mandar uma mensagem. Além do preço, veja, aqui custa 24 centavos de real nessa normatização, e na Argentina 7 centavos, e nos Estados Unidos 5 centavos, e no México 8 centavos. Então é uma grande diferença. Vamos passar ao próximo, por favor. Bom, aqui termina a parte introdutória messaging.
falar mais em detalhes sobre o Brasil. E o que acho bem interessante também desse estudo é apontar quão alto é o interesse do brasileiro e quão disposto ele estaria a pagar serviços de personalização de messaging que não existem ainda no Brasil, e o foco das operadoras brasileiras que ainda não estão oferecendo isso, quanto em outros países que está acontecendo. Os dados mais em detalhe, contudo, um pouquinho mais do mercado de messaging deles, mas antes, duas, três transparências que queremos hoje falar um pouco sobre visão de futuro, hacia onde está indo esse mundo de value services, com o Leonel, por favor. Vamos lá, rapidamente, para facilitar a exposição, um glimpse, né, um olhar rápido aqui à frente, né, do ponto de vista de visibilidade que nós temos do que pode acontecer, ou do que está começando a acontecer, alguns sinais. A gente tem aqui no desenho da esquerda uma situação histórica do que representa o momento atual de um modelo onde os assinantes consomem serviços oferecidos pelas operadoras, no modelo ponto a ponto, né? Por exemplo, aplicações onde você usa o SMS para votar, para escolher o American Idol, para escolher o Big Brother, etc., né? Um número de opções de serviços relativamente limitado, apesar de uma base muito grande de usuários móveis, como a gente falou aí, já superior a 5 bilhões no mundo todo. Mas uma comunicação primariamente móvel-móvel. O que a gente está começando a observar para frente é uma mudança, uma evolução desse modelo, primeiro para contemplar uma série de outros elementos, como eu vou denominar, a gente está percebendo no nosso próprio dia a dia, né? Porta-retrato fala com a internet agora, né? Máquina fotográfica, tablets, né? Sistemas de som MP3, televisores, certo? Brinquedos, né? Porque meus filhos têm alguns brinquedos em casa que se conectam à internet. Outro dia eu fui perceber isso, né? Então, esse negócio começou a ficar muito amplo, né? Quebrou a barreira de só a pessoa, né? O cidadão ter lá o telefoninho para falar com a internet. Então, a gente prevê aqui um número de superior a 20 bilhões, se você considerar indivíduos e dispositivos conectados a aplicações e serviços, onde a carrier, a operadora, pode ter um papel, é uma possibilidade, né? É um caminho de conectar esses elementos com os serviços, aplicações, comunidades, né, grupos de usuários. A gente vê o fenômeno de rede social, que é um forte retrato, né, disso que a gente está comentando. Né? Se você puder prosseguir, Fábio, para mim, por gentileza. E isso tem uma consequência importante para a gente começar a pensar juntos possíveis modelos, né, que devem ser adotados quando a gente observa o possível casamento entre essas duas coisas, né? O que a gente costumeiramente aqui conjuga como serviços web 2.0, né? Serviços de internet. Todo mundo aqui conhece o Facebook, conhece o LinkedIn, né? Os serviços de comunicação de instant messaging, MySpace, Twitter, né? Até o Wikileaks, de certa maneira, pode ser caracterizado como serviço de informação interativo web 2.0. E os serviços de operadoras, né? Onde a operadora oferece, através dos seus serviços, acaba ficando patente uma série de capacitações, de capabilities, né? Como, por exemplo, localização, a facilidade de cobrança, né? Eu sempre acreditei que uma das características mais fortes que um operador tem é a capacidade de mediar tráfego e cobrar por ele. Se você parar para pensar 2 minutos friamente sobre isso, quantas empresas no mundo têm essa capacidade? Pouquíssimas. Pouquíssimas, né? Algumas empresas de mídia, e olhe lá, quer dizer, utilities, né? Esse é um grande ponto forte da operadora, né? Mensageria, então tem algumas facilidades, né? O tratamento de mídia, correio, e aqui a gente começa a ver por um lado um clash, né? Uma espécie de um conflito, entre aspas, por outro lado há uma possibilidade de colaboração, né? De união desses dois conjuntos de facilidades para servir aquela comunidade superior a 5 bilhões de usuários, né, com múltiplos dispositivos. Se a gente for pensar o usuário médio com mais de um dispositivo, né, um telefone, uma câmera, um videogame, um tablet, né, para uma experiência mais personalizada. Né? A hora que você começa a imaginar, por exemplo, que você está circulando com um automóvel e vê um anúncio personalizado no seu telefone, a depender do local onde você está passando, dos seus gostos, né, para compras e para entretenimento, a gente está começando a falar efetivamente de uma experiência mais personalizada de alcance muito, muito amplo. Então, na próxima lâmina tem um pequeno exemplo, né, ilustrativo. Se a gente olha no momento de hoje,
aqui capturando aqui um serviço básico que nós conhecemos como SMS, né? Onde esse casamento ele ainda não acontece porque é um serviço praticamente pilarizado dentro do mundo da operadora, né, com alguma